Agora sim, Flávio, eu vejo assim, por exemplo, ó, hoje está 10 pontos do Palmeiras, né? 12 do Flamengo, não é isso, Mano? Isso. E quando ele assume, o Bruno Lage assume... também, né? O Grêmio pode chegar a 9, né? Isso. O Bruno Lage assume, ele tá... Quando ele pega o time, quantos pontos é? Mais ou menos o mesmo ponto, né? Mesma pontuação, né? 10, 11. Chegou a 14. Quando ele assume... Eu não sei exatamente... Não, quando ele assume, o cara pode ver lá. É 10, 11. Aí eu tava lendo a coluna do Mauro, vendo todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, qualquer coisa entrega o cargo, não sei o que, papá. Já começa a fraquejar, já tá começando a fraquejar e assim, todo mundo sabe que o Botafogo foi abrindo vantagem, ninguém tava percebendo e tal, jogando diferente. Não era Cevoguinha, como é Cevoguinha, né? Entrava sempre... Tinha a música lá. O Botafogo sempre foi ali, o Tiquinho de pivô, segurando a bola e 2 caras rápidos na beirada do campo. Ele tá querendo agora o Botafogo com posse de bola. Aí que eu falo assim, um pouco de vaidade, ó. Estou chegando no Brasil. Já tem aqui, o Vitor Pereira já passou aqui, o Jorge Jesus fez um grande trabalho, o Abel, ele vai saber que é português. Pô, estão me dando um time na liderança, sabe o que eu vou fazer? Eu vou manter. Lá pra frente, se eu quiser um ajuste, ou outro perder alguém de beirada, ele quer mudar a fórmula. De como, ó, já sacou o Tietchan, que sempre foi o Tietchan e Marlon Freitas, o Eduardo jogando muito. E eu tô sentindo que esse Botafogo vai botar todo mundo, ele vai botar todo mundo na competição. Nesses 2 jogos aí que vai pegar agora, Atlético Mineiro e Corinthians. Outro dia a gente... Que ele faz 2 jogos fora. O Flamengo, é que o Flamengo ramelou contra o Inter de Porto Alegre, que era pra ter mais 2 pontos a menos ali, em relação ao Botafogo. E o Flamengo tem Goiás e depois é o Grêmio, se eu não me engano. Primeiro tem o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Goiás. Botafogo tem Atlético Mineiro fora e tem o Corinthians fora. Não, porque a gente fez uma projeção aqui de 5 jogos. Eu fiz assim, ó, desses 5 jogos, quem tem a tabela mais fácil é o Flamengo em relação ao Palmeiras e o Botafogo, lembra? Era dos 3 times, isso. Botafogo, Palmeiras... Só que o Flamengo perdeu ponto em casa pro Inter. Senão, estaria aí, ó. Isso. O Flamengo tem 39 pontos, 20 fora de casa, 19 em casa. O Flamengo é o melhor visitante nesse momento do campeonato e já perdeu ponto em casa. Por exemplo, empates. O Cruzeiro, que veio da Série B, empatou. América, Lanterna, empatou. São Paulo, reserva, empatou. Inter, reserva, empatou. Só isso são 8 pontos perdidos do Maracanã. Tivesse conquistado metade desses pontos, vencido 12 desses 4 jogos, estaria não a 12, mas a 8 pontos do Botafogo, por exemplo. E o Palmeiras ontem poderia ter reduzido para 8 pontos. E o Botafogo, como eu tenho dito, empatou com o Santos, empatou com o Cruzeiro, foram 3 empates fora de casa. Santos, Cruzeiro e São Paulo. Contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, foi muito atacado. Contra o Santos, estava perdendo 2-0, conseguiu reagir. Nos 10 minutos finais. E agora essa derrota. Então, são 9 pontos perdidos em 7 partidas do Botafogo. Teve vitórias, né, importantes, contra o Bahia, contra o Internacional, contra o Coritiba, mas já deixou pontos pelo caminho. E esse é o momento, assim, que o Botafogo precisa de tudo menos dessa estabilidade. O que o Bruno Lage falou depois, ele não deu entrevista, ele fez um pronunciamento. Um repórter fez a pergunta, ele falou por 9 minutos e meio, sem parar. E... tudo umas coisas meio desconectas, né? Aí de novo reclamando, tentando explicar uma outra declaração infeliz que ele teve, que foi na quarta-feira. Que ele, assim, isso é uma coisa importante de falar também. Não, mas o Botafogo priorizou a Copa, o brasileiro. Ok, eu acho correto, perfeito. Mas foi eliminado, gente, pelo Defesa e Justiça. Isso não pode ser ignorado. Você é o líder do Brasileirão, é um virtual campeão, e você sai de uma competição eliminar para um time pequeno da Argentina. Isso não pode ser tratado como, não, tá tudo bem, porque tá... Não, tinha que ter passado. No jogo de ida, tudo bem, a torcida vaiou, mas no jogo de volta, quando ele foi eliminado, a torcida abraçou quando o time chegou, para dizer, vamos passar essa confiança aqui para não ramelar no brasileiro. Agora, no jogo também de sábado, a torcida também não vaiou. Ele meio que desviou a atenção, tentou desviar a atenção. Aí ele falou um negócio na quarta-feira, bizarro, que foi, não, se fosse o nosso adversário, já falando do Flamengo, talvez o jogo não fosse no sábado, em 3 dias. Como não? Como não? Tem um humorista chamado Rei Krause, ele faz vários vídeos dele, muito engraçado. De vez em quando participa aqui da nossa programação. Ele é muito engraçado, porque ele faz uma série chamada O Intruso. Claro que ele é rubro-negro, então ele faz vídeos sacaneando os outros, né? Ele entra nas narrações do Botafogo, do Grêmio, do time que o Flamengo enfrentar, especialmente quando vence, né? Do Olímpia ele não funcionou. Mas nos outros ele vai. E ele fez um vídeo sério, depois, ele interagindo com o técnico Bruno Lage. E ele começa, o humorista, gente, ele começa a falar sério. Ele fala, não, o Flamengo jogou contra tal time, começa a lembrar, 3 dias depois jogou de novo. Aí ele lembrou contra o Olímpia, que foram 2 jogos de quinta e domingo, 3 dias. E teve uma semana que jogou segunda com o Vasco, quinta contra o Racing pela Libertadores e domingo com o Grêmio. Em 7 dias, uma semana, fez 3 jogos.
Então, assim, é uma argumentação que não faz sentido. Todo mundo está jogando 3 dias. Todo mundo está jogando. Quem joga a Libertadores e joga o Brasileiro, quem joga a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, faz intervalos de 3 dias, joga. Então o que o Botafogo viveu a semana passada é o que todos estão vivendo. E isso acontece na Europa também. O Botafogo Quem tava. joga O Botafogo tem que terça-feira, dar graças a joga Deus, ele sábado. tá em tudo, que ficou um tempão sem disputar nada. Pois é. Nada. Tem que dar graças a Deus, ele tá aí. Assim, ele vem lá da Europa, aí sempre usa a Europa como referência. Quem joga terça na Champions, joga sábado pelo campeonato local. Inclusive, grandes jogos acontecem muitas vezes no sábado, por isso. Você vai olhar, o Manchester City joga no sábado contra o Liverpool. Por quê? Porque terça-feira ele tem Champions League. Quando é na quarta, muitas vezes o time joga no domingo. Então, isso é o padrão internacional. Intervalo de pelo menos 3 dias entre um jogo e outro. Claro, se tivesse mais um dia, seria bom para o Botafogo recuperar os jogadores e tudo. O Flamengo não jogou. E o Flamengo não jogou durante a semana por incompetência dele, porque foi eliminado da Copa Libertadores. Então, teria jogado na quarta-feira com o Fluminense e iria jogar no sábado com o Botafogo. Mas o jogo é sábado à noite. Quando foi Flamengo e Palmeiras? Palmeiras e Flamengo? Sábado à noite. Quando foi Atlético e Flamengo? Sábado à noite. Gente, vamos parar com isso, né? Quer dizer, já começou mal lá. E essa entrevista dele, esse pronunciamento no sábado, foi confuso e assim, o Botafogo tem que juntar os cacos rápido, porque tudo de ruim que pode acontecer agora é esse jogo ter... Sai 2 jogos, viu? Ter Sai 2 agora. 2 fora. 2 fora. Contra Atlético Mineiro e Corinthians. E até o Abel Ferreira, que reclama muito do calendário, e quase sempre, ontem, depois do jogo contra o Corinthians, ele falou, eu não tenho o que reclamar, porque eu tive 3 dias cheios para poder trabalhar e descansar a equipe, né? Que ele falou que é o que eu sempre peço e tal. E voltando aqui ao foco principal da discussão, do debate, essa declaração do Bruno Lage, né? Colocou o cargo à disposição, ninguém entendeu nada e nós vamos conferir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Desde o primeiro dia que eu sei, eu tenho sido questionado em tudo. E essa pressão vem da primeira pergunta que me fizeram, que é, o Botafogo já está campeão, se houver qualquer coisa pelo caminho, foi você que estragou, foi feita aqui deste caminho. Essa pressão tem existido desde o primeiro dia e eu aguento ela de uma forma muito, muito tranquila. Eu desde o primeiro jogo não pude contar com esta e com o Eduardo e fui criticado por não fechar os golos, e você sabe disso. Isso é um pequeno pormenor daquilo que é a minha vinda, ou seja, vai haver sempre esta coisa de o que é que o Bruno Lage está a fazer em função daquilo do Botafogo. Se o treinador que começou a época estivesse aqui hoje, aquilo que se passou depois aqui lá fora no final não tinha acontecido. É apenas a sequência daquilo que o Botafogo está a fazer. Mas não, as pessoas estão a apontar só para aquilo que é o meu percurso enquanto treinador do Botafogo. Porque, vamos ver, porque é que eu vim? Eu vim porque eu fui um treinador que estava cá num projeto e aceitou outro projeto, certo? E que saiu daqui supostamente já campeão. Já fez o trabalho e saiu daqui campeão. Assim como eu cito os adeptos também já estão numa do campeão. E já quiseram encontrar um indivíduo caso a equipa não seja campeão. Pá, isso é uma coisa que é fácil de se notar. Eu aguento essa pressão de uma forma natural. Mas aquilo que eu sinto, não sei porquê, porque não é suficiente para o adepto do Botafogo. Eu sinto que fui muito desejado, sinto que fui escolhido, mas eu sinto que neste momento essa pressão que cai sobre mim, eu aguento facilmente, mas agora a pressão que cai em cima, consequência disso, de olharem só para o meu percurso, acho que essa pressão é uma pressão que não é necessária para os nossos jogadores, porque os nossos jogadores, o que têm feito até aqui de bater todos os recordes e chegar a esta altura do campeonato com 50 pontos, permite ter esse... Não queríamos que acontecesse, mas aconteceu, tivemos uma derrota. Eu cá cheguei, ainda tive a oportunidade de alguns empates que foram os empates fora, 3 vitórias em casa e os empates fora, de somar pontos e aumentar a distância para os nossos rivais, mas mesmo assim não era suficiente, por tudo e por nada. As pessoas quiseram fazer questão, estamos campeões,
vamos olhar para agora o que é que este indivíduo vai fazer, e eu sinto isso. Não falei com ninguém, pensei muito, e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro, é muito dinheiro de ordenados, tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à de Libertadores, tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. 9 minutos e 30 de pronunciamento depois dessa derrota para o Flamengo. Aí o Bruno Lage, a nossa produção, o Kaique Lima, todo o pessoal teve esse trabalho aí para fazer, né, os melhores momentos aí dessa declaração, desse pronunciamento todo do Bruno Lage. Eu, sinceramente, não entendi nada. De duas uma, né? Mauro, Flávio, Vampeta, ou ele, de fato, não está acostumado com a pressão daqui, né, muito acostumado aí com o estilo europeu, não sei como é que as coisas funcionam lá, às vezes está sentindo uma pressão que nunca sentiu lá na Europa, ou, não sei, numa dessas ele quis desviar o foco, a atenção dos jogadores, passar tudo para ele, porque depois do jogo ele teve uma reunião de cerca de 20 minutos com o John Textor, com outras pessoas do Botafogo, e em 20 minutos decidiram pela manutenção do Bruno Lage. Mauro César. Pois é, eu acho que ele tentou desviar o foco, entendeu? O Zé Mourinho faz muito isso, né? De repente você começa a falar de outra coisa. Outros técnicos aqui no Brasil fazem isso também. E aí você não fala da derrota, do jogo, das escolhas. Ele colocou o Segovinha, JP do lado direito. O Flamengo fez todo o jogo por ali. Ele não corrigiu durante a partida. A torcida reclamou muito disso. Durante e depois do jogo, os botafoguenses reclamavam disso. Ele não falou sobre isso, não deu chance de ninguém perguntar. Por que você colocou o Segovinha de saída? Por que você não mudou durante o jogo? Não teve entrevista. Ele falou 9 minutos e meio do que ele quis e foi embora. E as perguntas ficaram no ar. Talvez no jogo futuro, uma entrevista futura, alguém possa fazer esse tipo de questionamento. Até muita gente fala, o Flamengo joga só pelo lado esquerdo. Bem, acho meio óbvio, né? O mapa da mina estava ali, ia jogar pela direita, forçou o jogo todo por ali construiu a vitória, com várias situações de gol criadas por aquele lado. Agora, ele treinou o Benfica, e bem, a pressão lá no Benfica não é pequena, né? É o time de maior torcida em Portugal, a imprensa só fala em Benfica. O Porto, para quem não sabe como funciona, lá é assim, o Benfica e tem o Sport, mas há uma distância entre os dois. O Sport raramente ganha um campeonato, virou meio que a terceira força. E o Porto é uma força emergente das últimas décadas, que virou o grande rival no âmbito nacional, né? Mas o Porto é um time lá do norte de Portugal. O Benfica é o time de Lisboa, o time da maior torcida, da mídia. É só pegar qualquer publicação esportiva lá de Portugal na internet, você vai ver. O Benfica, ele sempre é manchete, sempre destaca. Exato. O Benfica equivale ao Flamengo e Corinthians lá em Portugal. O Porto é aquele time organizado, competitivo, né, que ganha, disputa, pau a pau, vai ali, briga, mas não tem essa mídia toda. Então ele sabe como é que é a pressão de um time grande. O Benfica em Portugal é muito maior do que o Botafogo no Brasil, hoje, em termos de mídia, de repercussão. Isso é uma obviedade. Então ele não vem de um time pequeno, ele não veio do Rio Ave, ele veio do Benfica. Só que no Benfica, ele chegou a fazer 7 pontos de vantagem sobre o Porto e perdeu o campeonato. Não sei se isso está incomodando, né? Vindo na cabeça dele. Não foi aquele com que o Kelvin faz um gol desse? Não, naquele foi com o Jesus, lá atrás. O Jorge Jesus. Ele perdeu agora, há 2 anos, 3 anos. 2 anos, né? 2, 3 anos. Aí depois ele vai para o Wolverhampton, faz um bom começo de temporada e a reta final muito ruim. Ele teve juntando o final de uma temporada com a outra, foi uma vitória em 15 jogos, uma coisa assim. E aí ele também foi demitido do Wolves. Mas assim, o Wolverhampton é um time menor. Mas é Premier League, né? Ele teve na Premier League, então ele já conviveu no ambiente dos grandes times da Inglaterra que são vistos pelo planeta. São jogos de repercussão global, né? Quando o Wolves joga contra o Manchester City, o cara na Tailândia tá vendo. Entendeu? O cara lá em Portugal tá vendo, o cara lá no Canadá também tá vendo. O mundo inteiro vê. Então ele já participou da principal liga do mundo, ele já comandou o principal time do país dele, que é Portugal, que é um clube que atrai muita atenção da mídia, muita cobrança. Aqui a gente fica discutindo aqui nos programas aqui, lá eles discutem Benfica o tempo todo. Então ele sabe o que é. Acho até que mais, na minha opinião, nem tem comparação o que o Botafogo ocupa no noticiário aqui em relação ao que o Benfica ocupa em Portugal.
Lá se discute muito mais o Benfica do que o Botafogo. Eu não entendi por que essa reação. Não, porque eu tenho premiação, mas eu abro mão de só perder um jogo, gente. É um jogo pesado, é uma derrota dura, que é para o time que a torcida do Botafogo tem muita rivalidade, que é o Flamengo. Foi em casa, estava invicto. Agora, os questionamentos são normais. E ele está tentando mudar um pouco a forma de jogar, até o Vampeta falou sobre isso. Eu acho até por conta desses jogos que o Botafogo sofreu muito contra Cruzeiro e São Paulo, por exemplo. Contra o Cruzeiro e São Paulo foram 2 empates sem gols, em que o goleiro Lucas Perry, o Adrielson, a defesa, sustentou o time. O time não tinha bola, o time ficou contra as cordas muito tempo, tomando pancada, eventualmente consegue uma jogada de contra-ataque ou outra e tem chance, como teve contra o São Paulo, por exemplo, chances claras que desperdiçou. E acho que ele percebeu a necessidade de conseguir controlar um pouquinho o jogo mais com a posse de bola. Mas não foi por isso que ele perdeu o Flamengo. Ele perdeu o Flamengo por outras razões. O Botafogo é um time, basicamente, que ele joga em velocidade e muito jogo físico dentro da área, né? Tanto que quando a coisa aperta, põe 2 centroavantes. O gol do Botafogo, o gol do Vitor Sá, é a cara do que é esse time do Botafogo. O Tiquinho briga com os zagueiros, consegue sempre fazer um pivô, consegue preparar uma jogada. Aí os outros jogadores, os meias, o Eduardo, os pontas, quando joga o Júnior e joga o Vitor Sá, que era a formação mais original. Vinha jogando também o Luiz Henrique, ele agora optou pelo Segovinha, também não entendi. Chegando para arrematar. Então, assim, é mais ou menos por aí. Assim que o Luiz Castro desenhou esse time, ele está tentando mudar alguma coisa. Mas não foi por causa de mudanças profundas que perdeu. Acho que a derrota passa por escolhas. Escolhas como o lado direito, que estava enfraquecido, e que ele não falou, porque ele não deu entrevista, né? Ele só falou e foi embora. Se era esse o objetivo, deu certo. Ele não precisou responder as perguntas que o torcedor botafoguense gostaria que alguém fizesse, e certamente algum colega faria. O Bola, ele chega no Brasil, Flávio, ele assume... O primeiro jogo dele é contra o Patronato, Isso. 19 de julho, pela Sul-Americana. E ele estreia, aí é esse jogo de 2-2 contra o Santos. É o primeiro jogo dele pelo Brasileiro. Sim. Contra o Santos. Ele joga completo, o Patronato é o time quase reserva. E aí é 2-2, aquele jogo que o Botafogo emprata no finalzinho. É isso aí que eu pedi, é isso aí que eu pedi ao Kaique nessa estreia dele, que é no dia... 19. Não, 20, não, pelo Brasileiro. Dia 20, pelo Brasileiro. A estreia contra o A diferença de ponta... E contra o Santos, dia 23 de julho. A diferença... Como estava a tabela nesse dia? Se estava 11, 8 pontos, para mim era pontos até a menos. O Kaique está procurando aqui, a nossa produção já vai puxar a diferença de pontos do Botafogo para o Flamengo. Flamengo, né? E Palmeiras. Chegou, e Grêmio. Palmeiras. Esses 3. A produção está separando. Porque ele falou ali que ele chegou e ele aumentou a diferença. Ele falou na coletiva, aumentei a diferença. E quer dizer, ele botou mais pontos. E o Vamp toca nesse ponto, né, da chegada do Bruno Lage. A partida com o Santos, ele quase sai derrotado da Vila Belmiro, consegue ali uma remontada. Depois dos 45 do segundo tempo. Contra o Internacional, também vou lembrar, o Botafogo vai para o vestiário perdendo por 1-0 e também consegue uma virada no segundo tempo. E nesse jogo contra o Flamengo, né, Flávio, é aquilo que a gente comentou. É claro que você está enfrentando o Flamengo, você já entra em campo sabendo que tem a possibilidade de sair derrotado e tal. Ele chegou com 12 pontos de vantagem para o vice-líder. 12 pontos. Ele chegou na 16ª rodada, na 15ª o Botafogo tinha 39 e o Flamengo tinha 27, era o segundo colocado. 12 pontos era a diferença. Agora é de 10, né? 10. Isso. Então caiu 2 pontos. Mas será que ele precisava fazer esse pronunciamento todo, colocar o cargo à disposição, Flávio? Será que não é pressão para cima do Botafogo? Será que ele fez da maneira correta, o Bruno Lage? Os técnicos portugueses, eles têm uma mania de eles contra nós, né? Isso é uma coisa meio que Zé Mourinho e tal, que é o grande treinador português, né? E o Zé Mourinho, até no livro dele, ele confessa isso. Quando a coisa está ruim, ele joga toda a responsabilidade para ele cria eles contra nós e tal. Muito assim, estilo até do Filipão aqui, né? Por isso que o Filipão deu tão certo lá na seleção portuguesa. Eu achei assim, meio que ele, como foi colocado aqui, né? Ele não quis discutir sobre o jogo, ele criou alguns factoides e tal, criou algumas situações. A gente perdeu o jogo como ele perdeu, uma coisa mais não foi muito natural, foi um baita jogo. Poderia ter vencido, sabe? Mas que assim, não tem nada de errado. O Bruno Lage chegou em que rodada, gente? 16ª ele estreou. 16ª. Nós estamos na 22ª. Então, agora vamos para a 23ª. Então, são 6 rodadas que se passaram, ele só perdeu 2 pontos da vantagem do Botafogo. Ele fez 12 pontos. Então,
a vantagem do Botafogo continua muito grande. Lá se foram 6 rodadas e ele continua no primeiro lugar com uma vantagem, perdeu 2 pontos, mas continua com 10. É muita coisa, Tem que caprichar muito para perder. Então, sabe, me parece uma coisa meio proposital do nós contra eles, criar aquela coisa do não, todo mundo quer nos destruir, quando ele fala que fosse o nosso adversário seria diferente. É muito normal dessa escola dos treinadores e cujo grande nome é o Zé Mourinho, que usa muito isso e confessa que usa isso no livro dele. Então acho que me parece que é meio que por aí essa história de querem nos destruir, mas nós vamos ver, nós vamos conseguir. Então, acho que é por aí a história. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ô Mauro, falando aí desse Botafogo, você tem aqui alguns jogos, né, na Vila, logo na chegada do Bruno Lage, aquele empate por 2-2, quase saiu com a derrota. Também teve o duelo contra o Internacional, foi pro vestiário perdendo aquele jogo, também conseguiu a remontada, e agora contra o Flamengo, essa derrota, Bruno Lage colocando o cargo à disposição. São alguns sinais que o Botafogo vem nessa sua primeira oscilação no campeonato? É um sinal de que o Botafogo pode passar a perder mais pontos daqui para frente? Ou você acha que não, Mauro? Eu acho que isso já vem acontecendo, né? Foram os três últimos jogos fora de casa foram empates. E empates em que o Botafogo teve muito perto de perder, né? O Santos estava perdendo e conseguiu reagir no final. E quanto o Cruzeiro como o São Paulo, os adversários do Botafogo foram melhores, mais perigosos e não venceram por muito pouco. E pela competência do sistema defensivo e do seu goleiro. Agora perdeu o jogo em casa. Eu acho que a grande questão é o elenco, a comissão técnica, todos conseguirem manter um certo equilíbrio, né? E entender que, de fato, a vantagem ainda é muito grande. Se ela caiu em 2 pontos, 6 rodadas se passaram, ou seja, os outros têm menos tempo para tirar a diferença também. Quase uma coisa pela outra, mas os pontos têm sido perdidos de fato. A grande questão é que os outros não aproveitam, né? Eu citei aqui os jogos que o Flamengo não venceu em casa, poderia ter feito mais pontos, se tivesse jogado com um pouco mais de empenho e capacidade, com competência, que não teve. E ontem o Palmeiras deu mais um exemplo, pegou esse Corinthians preguiçoso aí, preocupado em não perder, e o Palmeiras não venceu o jogo. Porque para alcançar o Botafogo, gente, assim, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, quanto o Grêmio, eles têm que ganhar jogos improváveis, assim, ganhar na campo do adversário, ganhar a classe como visitante, como o Flamengo ganhou no sábado. Tem que fazer mais vitórias assim para você conseguir reduzir essa diferença. E aí fez isso. Exato. Tem que fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Para você criar uma situação que o Botafogo sinta alguém fungando no cangote dele e dê uma balançada. Maurício, você falou em relação ao Flamengo, né? De repente, porque perdeu o Flamengo, você falou aí, foram 7 jogos lá, né? No Engenhão que perdeu. Mas eu tô olhando a tabela aqui, o Grêmio tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians. Se o Grêmio ganhar esse jogo do Corinthians, ele vai para a segunda colocação e quando ele assume nessa rodada aí contra o Santos, ele abriu um ponto a mais ainda em relação ao Grêmio, que é o segundo colocado, que a gente tá pegando o terceiro e o quarto, né? Tudo bem, o Grêmio se ganha, vai para segundo, ele bota 9 pontos em relação ao Grêmio, 9 de frente. 9. Lá atrás, quando ele assume, estava 8, com o Grêmio com esse jogo a menos. Sim. Se o Grêmio ganha do Corinthians. Sim. Então a vantagem ainda é muito boa em relação ao segundo colocado pelo número de jogos, né? Se o Grêmio ganha, ele abre 9 do Grêmio. Mas o temor não é o Grêmio. É o Flamengo e o Palmeiras. Sim. Dá para chegar. E também a questão de como o Botafogo vai se comportar, né? Porque já tivemos aqui no Brasil, em 2009, o Palmeiras, quando o Muricy assumiu, depois o Palmeiras desandou. E nem Libertadores pegou, né? Sim. E o título ficou ali entre Flamengo, São Paulo e Inter. O Flamengo foi campeão. E o próprio São Paulo, em 2020, abriu 7 pontos de frente também, foi atropelado depois lá, o Inter passou à frente, no final o Flamengo ganhou o campeonato. Então, já tivemos o Atlético Mineiro abrindo vantagem e perdendo, o Grêmio abrindo vantagem contra o São Paulo e perdendo. O São Paulo, né? Só que essa vantagem do Botafogo ela é muito grande, né? Ela parece mais com a do Corinthians 2017. E o Corinthians também fraquejou no segundo turno, o Palmeiras chegou a dar uma encostada. Ganhou com a diferença de 4 pontos. E teve o jogo que o Palmeiras podia realmente encostar, que foi o jogo lá de Itaquera, que o Corinthians venceu. Que houve uma grande mobilização da torcida do Corinthians para aquele jogo, porque virou quase uma decisão. O técnico àquela altura do Palmeiras já era o Alberto Valentim até. Já tinha assumido o comando do time. Já tinha saído o Cuca, que voltou, não deu certo. Já era o Alberto Valentim no comando do Palmeiras. E o Palmeiras chegou a dar uma fungada no cangote do Corinthians, mas aí ganhou aquele jogo ali, praticamente o Corinthians foi campeão. É a história da grande vantagem. Você ainda pode dar uma vacilada. Sim. E depois manter... Se o Botafogo mantiver a tranquilidade, se ele ganhar os jogos óbvios, ele vai ser campeão.
Se ele ganhar os jogos óbvios, ele vai ser campeão. Ele não pode se enrolar em jogo óbvio. Esse jogo, normal. Para mim, normal perder. Normal, tá A grande questão é o comportamento do técnico. Exatamente. Se ele chega na coletiva e fala, ó, eu tentei, responde, olha, realmente eu tentei com o Segovinha ali, não funcionou tão bem, eu tive tal problema com tal jogador e tudo, mas o Bruno Henrique é muito bom também, enfim, competência do adversário, triste a derrota, mas peraí, nós temos uma vantagem muito grande, o Botafogo, na hora a gente ia acabar perdendo aqui, dificilmente a gente ia conseguir ficar invicto até o final. Entendo a frustração do torcedor, porque podia perder para qualquer um, foi perder logo para o Flamengo, né? Mas é no momento que nós temos a vantagem muito grande. E amanhã vai ter um Palmeiras e o Corinthians. O Palmeiras não sabe se o Palmeiras vai ganhar. Acabou que não ganhou, né? Então manteve ali uma certa vantagem, diminuiu um ponto só. Então, se ele demonstrasse na coletiva segurança, altivez, firmeza, eu acho que, não, o nosso comandante está aqui, ele é o comandante, gente. Agora, quando ele fala, não, porque a pressão, entrega o meu cargo, não entrega... 2-1 pro Flamengo. Você pensa, como é que vai ser daqui pra frente? Animada, né? Não, como é que vai ser daqui pra... É uma interrogação. Mas é. Como é que vai ser daqui Eu pra... falei, desse jeito aí, com 2 jogos fora de casa, na sequência. A gente fala da... Ó, vai pegar o Atlético Mineiro que tá ali numa zona incômoda e vai pegar o Corinthians também. Não vai ser jogo fácil. Pode ser que o Botafogo possa arrumar 2 pontos aí nesses 2 jogos. E aí vai dizer assim, agora eu vou entregar, não, agora não quero mais e vou embora. Começou a fraquejar, é o que eu tô falando. Não tem sentido isso aí. E a mensagem que a gente fala, que os caras são assessorados, como que nenhum assessor, seja do Botafogo ou o pessoal do Bruno Lage, chegou no cara depois do jogo. Não vai mais, ninguém vai saber ali, né, Pedro, o que o cara vai falar, né? Mas saiu dele, né? Tem Ele é cara o que antes de comandante. chegar na entrevista coletiva conversa com os assessores para saber mais ou menos o direcionamento, até onde ele pode falar, o que ele não pode falar. Eu acho que aí vai de alguém próximo, que esteja fisicamente próximo e que tenha uma grande capacidade de observação, né? Que perceba que a pessoa não está muito bem, né? Para chegar, vem cá, você está legal? Não, tudo. O que você vai dizer? Não faça isso, pelo amor de Deus. Vai lá, responde as perguntas e tudo, segura a tua onda. Ele foge da entrevista. Não, ele não dá entrevista, Ele foge da entrevista. Ele vai, fala um monte de pataquada e vai embora. Uma pergunta é feita e ele sai falando. Então ele não responde exatamente aquela pergunta. Ele sai falando o que dá na telha. Isso são 9 minutos e meio de um pronunciamento. Parece horário. Nem horário eleitoral gratuito tem 9 minutos e meio de um cara falando, né? Que eles revezam, entra um, depois entra outro. Pensei que ia tocar o Guarani no Paraná. Porque, pô, que horror. eu adoro.